Olá. Nesse momento, a gente vai dar continuidade a umas questões importantes também com relação ao leite humano, que é com relação quando as pessoas têm muita dúvida, né? Tipo, posso comer tal coisa, isso afeta o leite, dá cólica no bebê, não dá cólica, a transição, dizem que normalmente as crianças que mamam no peito aceitam melhor o cardápio do que crianças que não, que usam mamadeira. Então, como é que a gente vai abordar esse assunto? Observemos aqui o seguinte. Primeiro, a gente vai comentar dessa questão, flavor, né? O flavor, na verdade, é um termo que se usa, né, a nível, sobretudo a parte de engenharia de alimentos, né, em que é uma terminologia em que agrega uma propriedade bioquímica, tá, da parte do alimento, em que agrega odor e sabor ao alimento. Isso são os flavorizantes, tá? Então, inicialmente, como que se comporta essa questão da questão do sabor para a criança, para o bebê, com relação ao leite humano? Essa relação cloreto-lactose, em que nós temos aqui, né, quer dizer, o sal, né, o cloreto de sódio, em cima, tá? Em relação à lactose, já que a gente colocou dessa maneira. Então, sal em cima, açúcar embaixo. No início, tá, da mamada, tá, assim que a criança nasceu e tudo durante os primeiros meses, sobretudo até o terceiro mês, essa relação ela é baixa, ou seja, o teor de sal em relação ao teor de açúcar, que é a lactose predominante, ele fica baixo, porque a lactose fica bem predominante nessa fase e o teor de sal pequeno, ou seja, numerador menor e denominador maior. Conforme vai se aproximando por volta do terceiro mês, quarto, daí em diante, essa relação vai se invertendo. Ou seja, o teor de lactose vai diminuindo de açúcar e o de sal vai aumentando. Então, há essa alteração. E isso favorece para que a criança, esse é um dos primeiros mecanismos que vão favorecendo para que a criança vá saindo de um paladar muito mais doce, até porque a necessidade energética dela também nesse início de vida é maior, no caso, né, dessa questão do carboidrato, e que vai aumentando o teor de cloretos, né, no caso de sal, porque normalmente, mesmo que não haja o costume de se adicionar sal, não haja necessidade, melhor dizendo, de se adicionar sal aos alimentos, apesar de ser uma coisa culturalmente aceita, né, e praticada no nosso país, normalmente os alimentos já vão ter um teor de sal maior. E isso é um dos fatores para que a língua da criança vá se adaptar ao paladar o alimento que ele vai começar a consumir, entende? Então isso vai aumentando, esse teor de sal vai subindo e proporcionalmente o de açúcar vai caindo. Outras questões dos flavorizantes têm a ver com compostos voláteis que têm a ver muito mais com os ácidos graxos, tá? Com a questão das gorduras. Uma questão interessante é a gente também entender o seguinte: a grande capacidade de sorção, que eu já havia comentado, a questão da molécula de lactose, que ela sofre realmente muita questão de água e tudo, né? Quando você lida com banco de leite e você vai ordenhar o leite da mãe, normalmente se pede para que não se use odores fortes, perfumes e tudo, que isso pode haver um risco teórico, dependendo do tempo de exposição, ou odor muito forte, de captar isso para o próprio leite, em razão disso. E uma pergunta também que as pessoas me fazem, às vezes, que é comum, por exemplo, na nossa dieta, o ideal é que você tenha uma quantidade de fibra realmente razoável, em boa quantidade, até para você evacuar bem, né? Hidratação também, mas fibra também é fundamental. Uma fibra é importante se tiver água. Agora, o leite humano não tem fibra, né? Quer dizer, não tem verdura, não tem nada ali que vai fazer isso daí. E como é que a criança normalmente até evacua muito melhor mesmo do que a criança que usa o leite de vaca, que é altamente constipante, até porque o teor de cálcio é muito elevado, tem vários problemas de microbiota, né? Então, o teor de carboidrato normalmente é bem menor do que o leite humano. Então, o leite humano, quer dizer, a quantidade de lactose necessária para a criança crescer do ponto de vista energético, para formar ATP mesmo para ela, até para ajudar a absorção de ferro, né? A questão de fator neuronal, né, de estímulo trófico do sistema nervoso central quando ela for quebrada essa lactose e originar a galactose. Então, e também uma quantidade maior para que haja proliferação, como eu já falei, das bactérias que são boas, acidificar um pouco mais das fezes para proteger
da elevação do número de bactérias patogênicas, é que essa lactose, né, em quantidade um pouquinho maior, ela vai puxando também um tanto de água, então vai fazendo essas fezes mais liquefeitas. Então, por isso que às vezes é comum a criança somente evacuar demais, né? Aquele reflexo que se chama gastroileocólico, ou seja, a criança está mamando e está fazendo cocô ao mesmo tempo. Algo muito comum quando a gente vê um bebê começa a lamentar um pouquinho, daqui a pouco tá... A gente ouve aquele barulho e a mãe fica até sem graça, né? E fala, não, isso é normal. Quer dizer que o reflexozinho dele tá indo muito bem. Um outro ponto que as pessoas também às vezes ficam com dúvida é com relação assim, a mãe pode comer, precisa comer tal coisa, pode tomar refrigerante, o refrigerante provoca gás na criança. Não. Então, o refrigerante, apesar de ser deletério, ser muito ruim, é algo que não tem nada de bom no refrigerante, é só excesso de açúcar, excesso de acidez, quer dizer, pode aumentar a questão de probabilidade de câncer também, dependendo do volume que você consome, a acidificação que causa no teu corpo, isso tudo é deletério e pró-cancerígeno, na verdade. Mas as pessoas acham que, por exemplo, assim, eu posso tomar muito refrigerante, né, e daí eu vou engolir muito gás, e vou ter cólica, né? Vou ter muitos gases. Mas não tem como, imaginem só, aquele gás todo do refrigerante, aquele gás carbônico, justamente, tem gás fosfórico também, que prejudica até a absorção de cálcio pela mãe, tá? No momento em que esse cálcio chega ao intestino, ele dificulta também esse processo de absorção do cálcio. Mas vamos entrar mais provavelmente na parte do gás carbônico, do tipo de gás, né? Quer dizer, esse gás não teria como ele entrar na circulação do ser humano, nesse caso a mãe, senão a pessoa já teria morte por embolia. Imagina aquela quantidade, aquelas várias bolhas, né, dentro da circulação para que aquilo passasse pela glândula mamária, pelas células e aí chegar à criança. Então isso não ocorre. O problema dos refrigerantes com relação ao aumento de gases, sobretudo, está no teor de cafeína deles. Assim como também se orienta para que a mãe, às vezes tem mães que realmente consomem muito café, a cafeína ela pode aumentar muito a contratilidade intestinal e daí provocar cólica. Mas uma coisa que eu sempre chamo a atenção é que, olha, criança tem cólica, isso é normal, não há necessidade de ficar usando essa propaganda forçosa que as farmácias colocam, né? Use o remédio tal para cólica, na verdade não é nada disso. É tudo, a grande maioria é uma bobajada, né? Isso não tem realmente embasamento na literatura, de usar remédio como Colkit, Luftal. Na verdade, o princípio de ação, muitas das vezes, não tem nada a ver com isso, só que a gente tem muito essa cultura de que acha que tudo se resolve na farmácia. Mas o papel aqui não é falar sobre cólica do lactente, nada disso, tá? De uso de medicamentos. Mas, então, esse é um ponto. Agora, digamos assim, a mãe tem um hábito alimentar, né? E as pessoas falam, para ter leite tem que tomar leite. Então, parece também uma brincadeira também, né? Para você ter cérebro, tem que comer cérebro. Agora teria que ser cérebro humano, né? Que é para ter um cérebro humano. Não adianta comer um cérebro bovino para achar que vai ter cérebro humano. Então, são questões que não tem nada a ver também, ou seja, na base alimentar, porque as pessoas vinculam isso, né? Que o leite dá leite. Não, leite não dá leite nenhum. Da leite, a mãe tem que se alimentar bem, de uma maneira adequada, balanceada, evitando produtos industrializados, carnes processadas, sobretudo, né? Alimentos, bebidas realmente que não são adequadas, bebida alcoólica realmente não é bom nessa fase. Então, é você realmente se alimentar bem, mas você, a princípio, não mexe na dieta materna, até porque, imagine o seguinte, uma mãe que não suporta leite, e eu peguei isso várias vezes. Inclusive, um dos casos que realmente foram bem impactantes também, que me chamaram a atenção e que vem à mente nesse momento, foi de uma mãe muito jovem, né, uma moça, mas ela não era menor de idade, não. Então, ela veio me falando assim, doutor, olha, eu queria saber essa questão do leite, porque minha mãe, olha, desde quando eu tive minha filha, minha mãe me impressiona tanto, é minha tia, eu estou sendo quase que obrigado, eu tenho que comer arroz doce, comer canjica, tomar leite, e leite é uma coisa que eu não suporto, me dá náusea, desde quando eu era pequena, eu sempre tive muito problema com leite, né? Até que eu cresci, agora quando eu voltei a ter filha, então eu fico fazendo isso, né, pensando na minha filha, mas ouvindo, aí eu falei com ela, não, de jeito nenhum, você não tem que tomar leite nenhum, foi só eu falar isso para ela começou realmente, naquele momento, a chorar, e chorar copiosamente, foi uma alegria que ela ficou, ela assim, não acredita, ela pegou até na minha mão, né, foi um momento realmente, tem momentos na vida que a gente fica marcada, né, então eu expliquei para ela que até é ruim, porque imagina o seguinte, a pessoa que às vezes o organismo ela já tem uma repulsa, né, digamos assim, uma aversão à questão de leite.
Então, é um organismo que não está nem acostumado a fazer todo aquele processo digestivo desse tipo de alimento. E, de repente, bruscamente, começam a colocar, né, uma usina hidrelétrica de comportas abertas para ela nessa quantidade de leite, né, volumosa no trato intestinal dela. E aí, muitas das vezes, ela pode, às vezes, não quebrar muito bem certas proteínas, ou outra, tanto pode ser a própria caseína, como beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbumina, realmente bovinas nesse caso, e que podem atravessar a mucosa intestinal, cair na circulação, e daí, via, né, glândula mamária, passarem e pegarem carona no leite da mãe. É daí que se vem aquelas questões da alergia, quando se pensa em alergia, apesar desse mecanismo ser assim, não é tão corriqueiro quanto pelo uso de mamadeira, que é muito maior a carga e tudo, né, é uma das possibilidades de se aventar de que uma criança que de fato haja uma suspeita concreta, né, de alergia a leite de vaca, que não consome nada disso, seria pela dieta materna. Mas isso normalmente acontece em mães que consomem em grande quantidade, sobretudo com essa crendice de achar que tem que tomar leite ou derivado de leite em grande quantidade para produzir leite, o que é uma inverdade. Porque tudo que vai ser sintetizado, seja proteína, gordura, ela vai pegar dos nutrientes. Então, é a mesma coisa. Você tem que comer colágeno para ter colágeno. Até porque colágeno, mais de 98% do colágeno não tem aminoácido essencial. Então, é uma grande balela isso, achar que o colágeno que você, essas besteiras que a gente ouve em televisão, de que você vai tomar aquele nutriente, né, e que vai comer albumina de ovo, vai fazer albumina humana, não tem nada a ver albumina de ovo de galinha com albumina humana, né? Então, é a mesma coisa que fosse a caseína. Então, tudo isso a gente tem que estar atento, porque tudo vai ser digerido, vai quebrar os aminoácidos, que seja, nesse caso, já que a gente está falando de proteína, isso vai ser sintetizado no nosso fígado, nas nossas células, no nosso corpo, de acordo com a necessidade. Tá bom? Nesse momento também, as intercorrências da mama, né, nós já abordamos também, e com relação ao custo da lactação, que tudo isso vai sendo colocado, né, e durante aquele momento da amamentação, um fator que eu acho que eu esqueci de comentar com vocês é o seguinte: lembram-se das frações, quando eu vim falando da fração solução, da fração suspensão e da fração emulsão? Por que normalmente a mesma célula alveolar ela faz essa diferença? O que faz o início do leite com essa característica, o meio vem com essa característica, o final vem com essa característica? No fundo é que a fração solução ela praticamente não tem síntese, como eu comentei lá no início, ou seja, pega basicamente a glicose materna, converte em galactose, liga com uma molécula de glicose, forma a lactose, né, os anticorpos que vão passando, as vitaminas, tudo isso, né? Então, na fração suspensão, que é a proteína, basicamente a caseína, então ela demora um pouco mais a ser sintetizada, porque ela vai entrar no retículo endoplasmático rugoso, vai passar pelo Golgi, né, aparelho de Golgi, para aí ser exportada da célula. E, por último, que dá mais trabalho de síntese no corpo, passando pelo retículo endoplasmático liso, mas não pelo Golgi, é a questão dos lipídios. Então, a formação dos ácidos graxos, né, pela questão também de mitocôndria, tudo na questão mitocondrial, que vai ser a reação de beta-oxidação, então, tudo isso é uma síntese muito demorada. Por isso que a gordura vem no final, a proteína, que é aquela coisa de meio termo de síntese, vem no meio. E o que não tem praticamente fabricação nenhuma pela mãe, vai no início. Então é por isso que acontece essa questão das frações. Só que são importantes no mecanismo de saciedade da criança, para que a criança tenha uma quantidade de alimento certa em cada momento. Com relação também, as pessoas acabam tendo dúvida, é sobre a questão de que se pode ter leite fraco. Não. E agora há um detalhe com relação a realmente, mães que tenham desnutrição. Entenda, mas mesmo as mães desnutridas, o que é algo que eu acabei pegando, né? Eu nunca peguei realmente uma mãe desnutrida aqui nessa região do Vale do Paraíba que eu acabo morando, em todos esses anos, mas a gente sabe que isso existe no Brasil, sobretudo em alguns lugares, em países e continentes mais pobres, no caso como a África, né, regiões de Índia e tudo. É o seguinte: por mais que uma mãe possa morrer por inanição, ela vai morrer com proteína, ou seja, com músculo, ela vai ter um tanto de gordura e vai poder fazer carboidrato, por mais que morra.
Então, o leite é como se fosse o seguinte: idealizem o leite humano como uma linha de produção de um automóvel. Tá? Digamos assim, que uma fábrica tenha 5 linhas de produção de carro, tá? Do mesmo carro, imaginem isso. Então, haveria a possibilidade da fábrica entregar, por uma falta de fornecimento de pneus, digamos assim, o carro tem que sair com 4 pneus, né, tirando o step, então com 4 pneus, ou seja, está tendo uma diminuição do fornecimento de pneus. O carro tem que sair completo. A montadora não vai vender um carro, botar um carro à venda com 3 rodas ou com 2 rodas. Isso é inconcebível. Então, o que ela faz? Ela fecha unidades produtoras, ou seja, se para sair o carro completo eu tenho que ter 3 unidades produtoras, 3 linhas de montagem, então eu fecho 2 linhas. Ou seja, porque o carrinho tem que sair completo. Então, na mama humana é o mesmo paralelo. E o que o corpo faz? Ele desliga, tá, as células alveolares mamárias de acordo com o afluxo de nutrientes ou que tipo de nutriente que está chegando para essa mãe. Então, se tiver realmente uma carência de nutrientes que chega a comprometer, então, normalmente esse leite vai diminuir em quantidade, mas não em qualidade no que diz respeito às questões dos macronutrientes, né, carboidratos, gorduras e proteínas. Salvo em algumas situações que nós temos, por exemplo, assim, existem ácidos graxos que são essenciais, né? Seja da família ômega 3, da família ômega 6, o ARA, né, o DHA e o EPA no ômega 3. Então, tudo isso que vão entrar nas famílias do alfa-linolêmico, do linoleico, seja o que for, né, nessa parte. E também com relação às vitaminas, tá? Que grande parte da K, normalmente nós não fabricamos, ou seja, a gente não fabrica vitamina A, né? A vitamina D, realmente a questão de exposição solar a gente consegue, agora a vitamina de complexo B, ou seja, e isso não tem, né? Minerais, no caso, seja de repente zinco, né? Normalmente desses minerais de pequena quantidade, cobre, zinco, selênio, se não tiver uma ingestão realmente muito adequada, a mãe realmente não vai estar oferecendo. Então, isso é muito importante, porque é muito comum também, muitas gestantes, né, ao longo da gestação, não terem uma dieta balanceada, aí seria uma questão de avaliação metabólica, né, que é uma coisa também que a gente acaba fazendo também, para ver se essa mãe, se essa gestante tem um nível adequado, isso para estar fornecendo para o seu filho, o que tem implicações também no momento da gestação, principalmente, mas também durante a amamentação. Tá? Então, de modo geral, não existe essa questão. Então, seria qualquer problema você realmente nutrir melhor a mãe. Jamais é aceitado você tirar o leite da própria mãe para fornecer uma fórmula achando que aquilo ali vai resolver. Mas não. Então, o que a gente tem que entender? Mãe que a gente praticamente não pega, né? Uma mãe que tenha realmente desnutrição, salvo pessoas que às vezes podem estar trabalhando em regiões realmente do Brasil que tem um índice de miserabilidade muito maior, como Norte de Minas, né, Vale de Jequitinhonha, Sul de Bahia, né, às vezes povos indígenas, realmente, em decorrência de tantos problemas que eles acabam vivendo, sobretudo nesse momento. Então, é observar isso, tá? É nutrir a mãe, em qualquer questão, repor a mãe, e o bebê também, em conjunto, até essa mãe ficar adequada, e aí conseguir levar tudo bem daí em diante, tá? Obrigado a vocês por tudo. Nesse momento, a gente acho que vai finalizar só mais um momento com relação à cor do leite.